Olá, tudo bem? Meu nome é Frank, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. E eu venho avisar vocês que a partir desta data iniciaremos uma série de aulas, de videoaulas para pessoas que são iniciantes no seu determinado software. No caso aqui a gente vai começar ensinando pelo Promob. Então se você tem vontade de aprender Promob, como utilizar as ferramentas dele, como criar um ambiente decorado, venha com a gente que você vai aprender bastante coisas interessantes em relação ao programa. Seja bem-vindo também você, que já é profissional da área, tá bom? A aula ela é gravada especialmente aí para os iniciantes, né? Para as pessoas que tiveram pouco contato. Mas se você já tem alguma experiência, fique com a gente também. Valoriza nosso trabalho aí, dá uma curtidinha, se inscreva no nosso canal e sempre tem algumas dicas boas, tá bom? Forte abraço e vamos começar. Só peço desculpas a vocês, como esse é o primeiro vídeo do canal, não tive tempo de preparar uma vinheta, mas vamos lá, direto ao ponto, tá bom? Grande abraço, vamos lá. Bom, eu vou começar abrindo o programa Promob. Para você que é iniciante, saber exatamente como ele funciona, né? Todas as funcionalidades desde o começo, tá bom? Então, eu cliquei para abrir o Promob nesse momento. Ele tem essa tela vermelhinha aqui, tá bom? É bem fácil de utilizar. A maioria dos comandos a gente faz tudo com o mouse, então é muito bom, muito prático. Bom, essa aqui é a primeira tela do Promob. Logo que você inicia com ele, é nesse espaço que a gente vai chegar. Então, a gente tem do lado esquerdo aqui um novo ambiente, né? E ele já deixa nomeado os nomes dos ambientes, né? Então, como cozinha, dormitórios, banheiros, escritórios e salas. Não significa que você vá ter que utilizar a mesma nomenclatura que tiver aqui. Você pode, de repente, começar pela cozinha e colocar lá cozinha e lavanderia na hora de salvar, porque você vai construir a planta exatamente do zero, tá bom? Para qualquer uma dessas situações. Deste lado aqui, ambientes recentes, ele vai deixar listado aqui tudo aquilo que já foi criado e já foi salvo. Então, de repente, você pode abrir os seus arquivos aqui depois de salvar eles, né? Porque às vezes você está começando, às vezes não consegue concluir um projeto num período curto, de repente você precisa ter um imprevisto, precisa parar de projetar, você pode salvar o arquivo e depois continuar de onde parou, tá bom? Bom, mas vamos, sem mais delongas, eu vou abrir aqui um ambiente de cozinha e explicar a interface do Promob para vocês, tá bom? E aí depois na próxima aula, a gente vem abordando todas as ferramentas, como vai ser utilizado, né? E aí, se você vier acompanhando com a gente, pode ter certeza de que você vai aprender bastante coisa. Você que é iniciante, vai aprender bem rapidinho aqui como mexer no programa Promob e fazer lindos projetos. Tenho certeza disso. Bom, vamos lá. Nessa parte superior aqui, onde está passando o mouse, temos lá o menu, né, que é o arquivo, editar, exibir, inserir, orçamento, ferramentas, licença e ajuda. São menus simples, depois a gente entra dentro deles para poder falar. E logo aqui embaixo tem uma série de ícones, tá vendo? E aí aqui no primeiro ícone a gente tem o ícone de novo cliente. E na verdade, quando é um novo cliente, ele está se referindo também a um novo ambiente, né? E aí se você clicar aqui, ó, ele vai abrir aquelas mesmas opções ali, né? Você pode abrir como cozinha e tal. E aí quando você abre e chega nessa tela aqui,
ele te dá aqui embaixo, olha, a opção do ambiente 3D. Você pode nomenclaturar esse ambiente aqui como cozinha, por exemplo, tá bom? Pronto, deu ok? E esse ambiente será uma cozinha. Mas antes da gente entrar na parte do 3D, eu vou explicar para vocês ali os menus, tá bom? Então, esse primeiro quadradinho branco aqui é para começar um novo projeto. O segundo é para abrir um arquivo que já está salvo, tá bom? E aí o terceiro é para você salvar o projeto. Aí tem esses dois itens aqui que são muito importantes para quem projeta no Promobile. Porque o primeiro, ele importa arquivos 3D. Você pode pesquisar os arquivos de blocos, por exemplo, como sofá, televisão, geladeira, no Google. E aí você baixa o arquivo e importa ele nesse botãozinho aí. E aí você consegue utilizar aquele arquivo dentro do Promobile, tá bom? Inclusive tem um site, se não me falha a memória, chama Waterhouse, Google Waterhouse, onde tem diversos blocos criados por diversos designers, e aí você pode utilizar esses blocos dentro do Promobile. Depois eu dou uma buscada no site certinho e aí eu mostro para você. Isso mais à frente, tá bom? Mas por hora, só para você saber que você importa esses arquivos por esse primeiro botão. Logo no segundo botão aqui você tem a função de exportar um arquivo 3D. Ou seja, você pode fazer o seu projeto e exportar a planta inteira para você renderizar em outro ambiente, né? E afins. Depois você tem um botão de impressão para você fazer sua impressão. Depois de desfazer, refazer, tem aí aquela ferramentinha de recortar, copiar e colar. E depois tem esses dois pincéis aqui que são muito interessantes. O primeiro aqui é o pincelzinho de copiar material e modelo. Então, por exemplo, você tem ali um objeto que tem uma textura de madeira. E aí você quer copiar essa textura de madeira e colocar em um outro objeto. Então você clica nele e clica no objeto seguinte. Depois eu vou detalhar tudo isso para vocês na prática e vocês vão ver como funciona. E essa outra ferramentinha, ela muda a tonalidade da textura que está no objeto. Tá bom? É muito legal. E aí depois você tem um xizinho que é para excluir. E aí depois você tem um cifrãozinho aqui que é um orçamento. Se você estiver trabalhando com uma loja aí de imóveis planejados, provavelmente você vai utilizar muito esse ícone para poder fazer os orçamentos dos projetos, tá bom? Como esse aqui é um caso de um Promobile 3D, um Promobile de marceneiro, aqui a gente não faz os orçamentos através dessa ferramenta ali de orçamentos, né? A gente usa outro método de cálculo, tá bom? Aí você tem aqui um ajustar limite do piso, que é muito legal. Você pode fazer uma cozinha no formato L, retangular ou quadrado, e você clica lá e ele vai ajustar automaticamente ali para você. E dentro dessa aba aqui, olha, tem uma setinha para baixo. Ele pode pegar o ambiente todinho projetado e você consegue espelhar ele. Depois consegue construir o teto automático. Tem a parte de construir escadas ali. Construir teto 3D. É muito legal. Tá bom? E aqui tem também uma construção de geometria. A gente usa essa geometria para muitas coisas. Para construir pia, para construir a base de alvenaria. E dá para construir até armários com a geometria, tá bom? É muito legal mesmo. Logo depois você tem um construtor de armário, mas esse armário é de dormitório. Você consegue construir ele e consegue configurar toda a parte interna do armário, tá bom? E aqui na setinha, é uma seta de seleção, né? Então você seleciona uma parede, o piso, através com essa setinha. E de novo, aqui você tem
outras funções, como o pan, né, que você clica e movimenta bastante a planta. Depois você tem o rotacionar, né, que você consegue girar o projeto inteirinho que você está fazendo para olhar por todos os ângulos. E aí você vai ter o zoom, tudo aqui dentro. O zoom window, zoom total plano, caminhar, esse caminhar é um recurso legal também, que ele simula você andando dentro do ambiente. E mover hotpoint, tá bom? E tem essa ferramenta aqui que é calcular a distância, é uma reguinha muito poderosa. Ela vai te ajudar bastante aí na hora de você querer acertar no mínimo detalhe ali a peça no projeto. Ela te ajuda bastante, é muito legal. Depois você vai ver ela sendo utilizada e você vai conseguir aprender bastante com isso. Aí você tem aqui as camadas, né, as layers, né, que é onde você consegue depois, por exemplo, remover, você quer de repente remover todas as portas, você entra em camadas ali e a gente consegue fazer essas opções, tá bom? Aqui tem configurar dimensões, e aí depois para configurar dimensões de alguns blocos, tá bom? Tem a vista dinâmica, que é muito legal isso daqui para você conseguir visualizar o ambiente no 3D, né? É bem da hora. Dá para trabalhar muito essa questão aí. Depois eu vou te mostrar no projeto como isso funciona, vai te ajudar muito. E tem aqui também, ó, ortogonal, vista ortogonal ou perspectiva. Preste atenção nessa imagem aqui. Ela está nesse momento em perspectiva. E se eu clicar de novo, ela vai atingir um modo ortogonal, né, que dá o 3D perfeito aqui, tá bom? Logo em seguida a gente tem voltar vista e avançar vista, tá bom? Por exemplo, você está aqui no projeto aqui do Promob, aí de repente você olhou, está mexendo nessa parede aqui. Aí do nada você resolve entrar nessa parede. Então você vem aqui, ó, voltar vista, ele vai voltar para aquela parede anterior e você pode avançar para ir para outra parede de novo, tá bom? É para isso que serve. E aqui você tem as vistas isométricas, né? Então você consegue ver o seu projeto por planta baixa, né? Pela esquerda, pela direita, frontal, e aí é claro, né, que é tudo, vamos ativar ali, senão você não vai conseguir entender direito. Ó, esquerda, aí vamos ativar esquerda, direita, frontal e traseira. Aqui não está aparecendo direito para você porque não tem nada na planta, então você não consegue ter essa referência. Aí tem a vista isométrica esquerda e a vista isométrica à direita, tá vendo? E aí você vai ter aqui isométrica esquerda traseira, aí depois ele vai mostrar direita traseira, tá bom? E aí vamos puxar aqui por 3. Bom, dito o que está aqui, o próximo aqui é muito legal também, esse ícone. É ícone de texturas com linhas. Então, por exemplo, se você clicar aqui, você vai ver que aparecem umas linhas aqui, ó, no projeto. Facilita muito para você poder visualizar as coisas. Se você deixar só uma textura, vai ficar assim, sem marcação nenhuma, só a cor. Mais para baixo tem preenchimento com linhas. E também tem a bordinha ali. Ele fica mais interessante quando só tem preenchimento também, é só as texturas. Quando está em hide, assim, ó. Putz, é muito legal você projetar assim. É mais leve também, né? E ele fica todinho transparente, é muito, muito top. Para você ver se tem alguma falha
algum módulo entrando na parede. Aí de PB, sem preenchimentos, né? Fica assim também. E depois caixa de contorno. E aí fica esse contorno verde. E aí tem o modo de apresentação, que ele fica como se fosse já pré-renderizado, né? É bem legal também. E o visualizar em tela cheia, tá? Aí você tem modo de preenchimento atual e modo de apresentação. Dessas texturas todas aqui, o que mais a gente utiliza é a textura com linha, tá bom? É mais fácil de você enxergar as coisas e tudo mais. Aqui a gente tem a parte de você editar as luzes, a parte do Real Scene, onde você vai renderizar o projeto, fica lindo demais, depois eu te mostro. E aí tem aqui o Promob Revest, que é um catálogo de peças que, conforme você vai construindo, você pode ir salvando ali. Tá? E aqui é a parte do plano de corte, tá? A parte de planner. Mas se você trabalhar em alguma loja, pouco você vai utilizar essas duas funções aqui. Mas a gente pode depois dar uma explorada, tá bom? Abaixo desses menus aqui, você tem uma abinha aqui chamada Módulos. E aí onde tem diversos módulos aqui, catálogo de módulos de cozinha, dormitório, de banheiros, escritórios, salas, acessórios, puxadores, e tem uma infinidade de coisas aqui. E aí essa parte aqui a gente vai abordar quando a gente for tratar dos projetos, tá bom? Por hora eu só quero falar sobre a interface mesmo, e na próxima aula a gente já vai entrar no projeto, tá bem? Aqui nesse cantinho aqui tem tipo uma agulhinha que você aciona ela e ela deixa esse menu aparente, tá bom? E aqui do lado, ó, você tem a parte de ferramentas do Promob, que é a construção de ângulo 30, 40, 50, depois os modelos, propriedades, né? As propriedades de paredes, dimensões, e depois os materiais que serão aplicados. Ufa, tem bastante coisa para a gente aprender, tá bom? Deste lado aqui, a gente tem as inserções automáticas, né? Que você pode determinar ali, vamos supor que você trabalha numa loja de móveis planejados e você pré-determina ali o que você quer que seu projeto tenha de maneira automática. Por exemplo, suporte para fixar os armários na parede, pezinho para os armários, caso vocês usem, né? Dobradiça, puxador, tudo tem ali para você adicionar de modo automático, tá bom? Logo abaixo a gente tem aqui os itens extras, que aí você, conforme vai adicionando no projeto, eles vão aparecendo ali. Itens extras como decoração, por exemplo, tá bom? Aí você tem aqui lista de módulos. Então você fez o projeto, você usou todos os módulos de cozinha que já estão pré-prontos ali, e aí ele também vai te mostrar aqui certinho, tá bom? E por último aqui é a fila de render, né? Você fez toda a renderização do projeto, aí você vai colocando diversos na sequência, no caso se você trabalhar em casa, porque renderizar demanda muito tempo, então você pode colocar tudo ali numa lista de renderização, e aí o programa vai renderizando um a um, tá bom? E aqui você tem uma parte embaixo aqui onde você quer salvar o projeto, né, de render, tá bom? E também a outra opção, a hora que ele renderizar a última imagem, ele desliga o computador, tá? É só deixar ticado aqui. E embaixo aqui você tem uma lista de materiais, olha. Então tem diversos padrões de materiais. Tem ali, se fosse um Promob de marceneiro como o meu, você vai ter todas as marcas de fórmica, de revestimentos de MDF, de MDP, vai ter tudo aí certinho, bonitinho, inclusive mármore, Silverstone,
metais, vidros, espelhos, tal. Então tem muito recurso para você poder utilizar para fazer seu projeto, tá bom? Então, por hora, por essa primeira aula aqui, falando do Promob, né? Esse é o Promob, a versão aqui em cima, 5.38.7.7, tá bom? E você consegue fazer o download fácil do produto aí, né? Pode comprar também as licenças aí direto da Procad, né? Para você utilizar na sua empresa aí, tá bom? Então, agradeço muito por você ter assistido a aula até aqui e já vai para o próximo vídeo, que lá a gente já vai começar a entrar na parte de projetos, tá bom? Quando a gente começa a falar de projetos, é uma aula um pouquinho longa, mas a gente não vai precisar repassar por toda essa parte, e aí conforme a gente vai construindo o projeto de cozinha, aí a gente vai apontando aí as opções, tá bom? De modulação, de como construir uma cozinha, como seguir alguns conceitos em relação à ergonomia, à altura, se deve utilizar base de alvenaria ou não, qual é a vantagem, desvantagem. Então toda essa informação para você poder levar para o seu cliente e de repente definir com ele, né? Porque às vezes uma obra é muito custosa. Às vezes tem cliente que não gosta de colocar base de alvenaria, mas se você explicar para ele certinho a função, né, da base de alvenaria, os benefícios que ela traz para a dona de casa, para o casal, pode ter certeza que eles vão optar. E depois a gente vai entrar na parte de projeto executivo, vai ser uma aula um pouco mais complexa porque de repente você vai fazer o projeto e no escritório aí que você estiver trabalhando, aí no caso, na loja que você estiver trabalhando, você não tem esse profissional para fazer a parte da finalização do projeto, tá bom? Então a gente vai abordar todo o esquema, desde o início do projeto até a finalização dele, tá bom? Então, um grande abraço para você, tenha uma boa noite, Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, tá bom? E até a próxima aula. Não deixe de assistir, tá bom? Um abração. E mais uma vez, desculpa ser cuidão, mas dá uma curtida lá no nosso canal, né? Clica para acessar aí ter todas as notificações, tá bom? E dá uma curtida no nosso vídeo. Um abração, fica com Deus.